Ahora sí. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos al Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Estamos empezando a compartir en vivo, así que a las personas que nos observan desde el Facebook público, les invitamos a ingresar a esta sala de Zoom desde tomando en consideración el enlace que estamos publicando en la parte superior del post del video. Ahí ustedes dan clic y con eso los trae aquí a la sala del Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Les recuerdo que solamente en la sala de Zoom es el único lugar en el que ustedes pueden generar su constancia de participación y asistencia, hacer preguntas y comentarios al ponente y desde luego quedarse posteriormente en lo que hemos titulado o llamado la postconferencia. Así que el día de hoy tenemos un evento importante porque tenemos nuestra primera conferencia en otro idioma que no es el español, pero subtitulada a todos los idiomas. Ya habíamos tenido otra conferencia en portugués, pero nada más la habíamos podido subtitular, más bien traducir al español. Sin embargo, esta ya tenemos todos los idiomas de subtítulos. Así que bueno, pues por eso es muy especial, además de que es nuestra conferencia número 600. Por lo tanto, les voy a compartir una cuestión que es muy importante, que es el discurso conmemorativo por las 600 conferencias, que a continuación se los comparto. Posteriormente iniciaremos con nuestra conferencia. A la gloria del gran arquitecto del universo. Con la venia de mi respetable hermano secretario ejecutivo, de mis respetables hermanos consejeros, hermanas y hermanos, queridos miembros del Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Hoy siento el espíritu elevado de alegría, con el sabor que da el trabajo realizado. Estamos festejando 600 conferencias. Les confieso que estuvimos a punto de concentrar nuestros esfuerzos en una conferencia por semana y en una sala de 100 participantes. Aún así hubiera sido un trabajo humanista de gran trascendencia y calidad, pero gracias al acompañamiento de nuestro respetable hermano secretario ejecutivo y la labor de todo el consejo, hemos logrado remontar la asistencia, por lo que les confirmo que continuaremos con 2 conferencias por semana en sala ampliada. Esta, que es nuestra conferencia 600, es además de muy interesante, muy especial, por ser la primera en idioma diferente al español y subtitulada a todos los idiomas. Hay 2 enseñanzas masónicas que hemos intentado practicar durante toda la vida del CEMI: la constancia en la perfección y proclamar la verdad. El resultado son estas 600 conferencias que han significado constancia para nosotros y crítica para los de enfrente, nuestro esfuerzo y envidia para aquellos, felicidad en nuestra obra y crujido de dientes en los que quisieran dejarnos que dejáramos de trabajar. Desde nuestra conferencia 500 hasta ahora, hemos transitado del ARA al Popol Vuh, de la educación decolonizada al desarrollo humano. Dialogamos sobre el derecho de asociación, meditamos sobre la muerte, la vida eterna, la luz astral, cruzamos masonería con el teatro, nos atrevimos a romper paradigmas, exploramos a Jesús, los fariseos y los templarios, experimentamos a Dios desde la razón y nos responsabilizamos socialmente hablando del cambio climático. Combatimos inercias desde el pensamiento analítico, ética e inteligencia artificial. Nos preguntamos por qué coleccionamos. Desafiamos paradojas del infinito. Descubrimos a Eva en la masonería. Accedimos al despertar humano. Develamos el secreto de Brunelleschi y reafirmamos la importancia de la filosofía y la cultura en el siglo XXI. Entre muchos temas más, todos con el mismo propósito de democratizar el conocimiento y humanizar con tecnología. Debemos felicitarnos, pues hemos sumado aproximadamente 150 horas de meditación profunda y 1800 de instrucción y fraternidad.
pero cada conferencia resume muchos años de vida e investigación de cada ponente, así que la concentración del conocimiento es incalculable, por lo que a nombre de todos reitero nuevamente mi gratitud y reconocimiento. Desde este momento, el SEMI levanta la vista hacia el porvenir. Que las próximas conferencias no solo se multipliquen en número, sino también en impacto individual y social. Que sigamos siendo una comunidad internacional de pensamiento innovadora, sin miedos, convencida de que cada palabra y contenido compartido son una semilla transformadora de vida. Aspiramos a que el SEMI siga siendo un templo de conocimiento y una cadena fraternal que abraza al mundo. Hermanas y hermanos, distinguidos invitados, este día celebramos 6 centenares de encuentros con la sabiduría. Celebramos también la certeza de que apenas estamos comenzando. Y en el marco de la independencia de México, gritemos con orgullo: ¡larga vida al SEMI! ¡Larga vida al SEMI! ¡Larga vida al SEMI! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Les voy a habilitar sus micrófonos a todos para que me ayuden. Larga vida al SEMI. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Larga vida al SEMI, viva México. Larga vida. México! Larga vida al SEMI. Gozosos, felices. Larga vida al SEMI. Larga Larga vida Viva al SEMI. México. Arriba y adelante. Que ¡Viva México! Viva México. Larga vida al SEMI. Larga A vida ver, al caramba. SEMI. Viva México. Pues bien, muchas gracias. Vamos a retomar el silencio. Le voy a pedir a mi respetable hermano Capriles que nos haga favor de dar la presentación de nuestro ponente. Nada más, antes de ello, quiero recordarles que tienen en la parte de abajo de su menú, van a encontrar ustedes los 3 puntitos donde dice más o more. Ahí ustedes les dan clic y tienen que activar los subtítulos, las traducciones o captions, no sé cómo les aparezca a ustedes, o translation. Ahí ustedes tienen que activar este botón azul. Hecho esa cuestión, ustedes ya pueden seleccionar, por ejemplo, en el caso de los hermanos de habla portuguesa, tendrían para escucharnos qué estamos, para leer qué estamos diciendo los que estamos hablando en español, tendrían que poner aquí en My Speaking Language, ahí tendrían que poner ustedes español y abajo portugués para que los subtítulos les aparezcan en portugués. Para los que estamos escuchando al ponente que él habla en portugués y lo podamos entender en español, nosotros vamos a poner este en portugués y el de abajo en español. Y ya con eso, así como está mostrándose aquí, y ya con eso a ustedes les van a empezar a aparecer los subtítulos en la parte de abajo y estos inclusive todavía ustedes los pueden configurar para ponerlos más grandes, más chicos, de diferentes colores. Bien, dicho todo esto, les doy nuevamente la bienvenida. Le voy a otorgar la palabra a nuestro respetable hermano Capriles, nuestro consejero del SEMI en Brasil, para que nos dé cuenta con el ponente que nos hablará el día de hoy y continuar con la conferencia. Adelante, mi respetable hermano Capriles. Buenas noches, queridos hermanos. Quería primero pedir perdón por haberme atrasado, no conseguía tener micrófono. Puse en el chat que me conectaran el micrófono porque no iba a conseguir entrar así. Pero eso ocurre al comienzo, ¿no? Y después se va a arreglar estas pequeñas fallas que cometemos. Yo pretendía haber entrado antes para recibirlo el hermano Michel Winetsky y hablar algo a sus respetos. Claro, ustedes me conocen, yo soy de pocas palabras, pero lo que quería decir es que se trata de un hermano importantísimo en Brasil, el hermano Michael Winetsky. Él es escritor de muchos libros, él es conferencista ya de hace muchos años, desde
antes de la pandemia, ya era muy respetado aquí en Brasil. Y él es presidente, por ejemplo, no es presidente de academias, literarias aquí en Brasil. Bueno, ya lo van a conocer mejor por su propio currículo que va a ser expuesto al iniciar la reunión, yo creo. Y era eso, quería prometerles que va a ser una gran conferencia hoy. Muchas gracias, queridos hermanos. Bien, pues muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro respetable hermano Douglas Cárdenas, que será quien continuará eh, conduciendo esta conferencia. Adelante, mi respetable hermano. Muy buenas noches, el SEMI, especialmente a usted, presidente, a Natalia Montejano Arau, a A nuestros... Natayel, perdón que estoy en dos cosas al mismo tiempo aquí. ¿Puedo cooperar en algo? Perdón, hermano, ya está Eh, en el uso de la palabra nuestro respetable hermano Douglas. Adelante, mi respetable hermano Douglas, por favor. muchas gracias. También saludando a nuestro secretario ejecutivo, Catalino Pichardo, el respetable hermano Catalino Pichardo, y a todos los venerables hermanos y respetables hermanos y amigos y amigas que estén en la noche de hoy. Este, a mí me gustaría, no sé si el secretario coordinó, porque está en empapiamiento, está en portugués su currículum. Para mí creo que va a ser bastante difícil si el hermano Caprile puede leer el CV, el currículum vitae de nuestro querido y respetable hermano Michel Beneschi. Sí, puedo leer su currículum, sí, pero alguien tendría que ponérmelo, porque yo no tengo aquí ahora preparado, ¿no? Para exponerlo. ¿Tú puedes hacer esto, hermano Douglas, para que yo lo vea? Va a ser bastante difícil. Voy a tratar de hacer el currículum. Lo compartes, yo lo leo en español, lo que está escrito en portugués. Voy a tratar de utilizarlo. Gracias, querido hermano Caprile. Michel Wineski es un historiador y escritor y es un conferencista. Es ejecutivo de las empresas más altas de tecnología médica en el área de telemedicina, en la cual es uno de los pioneros en Brasil. Fue director general de la empresa israelense Court Ward Scientific Software y director comercial de Trading Brasil Global de importación y exportación LTD. Este, fue se me está consultor o tenía una consultoría de la gestión por las cualidades totales y diversas de empresas públicas y privadas, como Novacap en Brasilia, Casa Pernambucana en Forja Taurus y Caixa Económica Federal y CEPRO, y entre otras. Fue iniciado en la masonería en 1981 en Campo Grande, Mato Grosso, do Brasil o do Sul, en la ARLS Estrella do Sul número 3, antiguo y grado 33 en el filosofismo en 1989. Actualmente es miembro activo de la respetable la respetable logia Tríplice Alianza 341 de Monaguagua, Monguagua, y de la GLE, de la Gran Logia, ahí sí, y miembro honorario de la Logia José de Patrocinio número 148 del Valparaíso de Goya, y restricción de la Concordia 51 en Goiânia, ambas vinculadas a las grandes logias masónicas de Goiás. Actualmente es el presidente de la Academia Masónica Virtual Brasilera
de Letras. También pertenece a la Academia Sorocabana de las Letras, Academia Masónica de las Letras de Rondonia, Academia Masónica de las Letras de Juiz de Fora, Academia Nacional de los Masones Inmortales, Academia Brasilera Masónica de las Letras, Arte, Ciencia y Teatro y Música. Sin más, quiero, sin más, dar más información que nuestro querido respetor hermano Michel Wineski de su conferencia. Bienvenido, respetor hermano. Muchas gracias. É um grato prazer poder compartilhar algum conhecimento com um grupo tão seleto de irmãos e saúdo também as irmãs presentes, as maçonas. E, em primeiro lugar, eu desejo felicitar o povo do México por essa data tão extraordinária, tão especial. Eu vou compartilhar agora os slides. Eu presenteei os slides também, eu estou à disposição, para que, ao final da palestra, eles possam ser distribuídos a quem se interessar em tê-los em seu computador ou celular. Eles podem ser compartilhados à vontade. Estão vendo? Sí se ve Correcto, sí se ve. Aqui tem um breve currículo da minha participação em trabalhos intelectuais e vamos prosseguir, então. Não há fantasia na maçonaria. Existe na maçonaria uma ideia de que a essência de nossa ordem é constituída por segredos ancestrais, com origem nos mistérios egípcios ou essênios, ou deleuses herméticos ou pitagóricos e outras tantas sociedades iniciáticas. A maior parte destas teorias é pura invenção, uma vez que são inexistentes fontes históricas confiáveis. Além da influência cristã, especialmente nos ritos teístas de origem francesa e da filosofia iluminista de origem escocesa, com as ideias de David Hume, John Locke e George Berkeley, as maiores e mais comprováveis influências na construção da maçonaria especulativa são a filosofia iluminista e a Revolução Gloriosa na Inglaterra. A maçonaria é resultado de um processo histórico. A criação da ordem maçônica não é fruto do acaso ou de geração espontânea. É obra de um longo processo ocorrido na ilha inglesa por vários séculos, que culminou com o surgimento da monarquia constitucional, cuja ideia iria viralizar pela Europa continental e pelos países da América, trazidas por maçons, que iria estabelecer as modernas democracias. A análise dos eventos históricos e políticos sociais que criaram a maçonaria simbólica deve ser conduzida com pesquisas minuciosas e em fontes confiáveis. O que se tem muitas vezes é uma visão passional e mal informada, que traz uma reflexão equivocada sobre a história da ordem, que se perpetua na superstição e na ignorância. Para entender esse processo, vamos apresentar uma linha do tempo e mostrar como a criação da ordem maçônica marca a transição para uma nova era. É necessário entender que quando se escreve sobre história, de maneira geral, se conta apenas o que um dos lados do evento relata, o lado vencedor. Com relação à ordem maçônica, existem poucas fontes primárias originais, e, por incrível que pareça, as mais utilizadas são as esposures, como as traições, né?
uma de Samuel Pritchard, que na verdade são as tradições aos juramentos. Aí tem a capa do livrinho, que foi um sucesso a nossa publicação na Inglaterra. Ele teve 9 edições seguidas em pouquíssimo tempo. Na verdade, o interessante é que quem comprava o livrinho eram os maçons, que na época não podia publicar rituais. Como ele contava os rituais, o sucesso foi praticamente junto aos maçons. Poucos aqueles que não eram maçons se interessaram em adquirir o livrinho. Esse trabalho busca entender como os acontecimentos sociais e políticos e os costumes da época podem ter forjado a nossa maçonaria. Ela não ocorre somente na Inglaterra, mas também e antes na Escócia, muito antes do ato de união, sobre o qual iremos falar daqui a pouco. Os códigos legais e costumes escoceses têm significativas diferenças daqueles que são praticados na Inglaterra. Assim, se não representa a verdade histórica por ausência de fontes documentais, na verdade nos traz um motivo para reflexão. Cronologia da história inglesa. A Inglaterra viveu cerca de 400 anos de sucessivos conflitos e desgraças, não é? E a gente tem aí alguns detalhes. Embora esteja escrito em português, é bem fácil de ler também em espanhol. A Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 120 anos, entre a Inglaterra e a França, é essa guerra onde aparece Joana d'Arc. A Guerra das Rosas, das casas de York e Lancaster, onde nasce a Casa de Tudor, e este rei, Henrique VIII, se casou com Elizabeth de York, unificou os reinos. De 1509 a 1500, a 1457, 1409, 1457, o reinado de Henrique VIII. Ele foi um excelente rei, embora tenha sido uma pessoa detestável como indivíduo, ele foi como rei bastante eficiente, foi um excelente rei para o país. Em função daquela crise dos seus sucessivos casamentos e das mulheres que ele matou, e teve um filho homem, Ana Bolena, depois o rei rompe com o Papa, dissolve os mosteiros, desapropria as terras da Igreja Católica Romana. Proíbe o ensino da patrística e da escolástica. Quando eu falo em patrística e escolástica, estou falando especialmente em Santo Tomás de Aquino, também, também no Doutor Angélico. Ele proíbe o ensino nas universidades inglesas, funda a Igreja Anglicana e se autoproclama como chefe supremo da Igreja na Inglaterra, como é até hoje. O chefe supremo da Igreja da Inglaterra atualmente é o rei Charles, era antes a rainha Elizabeth. De 1588 a 1603, sobe ao trono Elizabeth I, e o reinado glorioso, e fim da dinastia Tudor. Tem início a dinastia Stuart, com Jaime I. Em 1608 é publicada a primeira edição da Bíblia do Rei Jaime. E isso, na verdade, é um fato muito importante porque unifica a religião inglesa e unifica o idioma inglês também. A Inglaterra é formada por 4 nações diferentes, a Grã-Bretanha, né? A gente fala da própria Inglaterra, do país de Gales, da Irlanda e da Escócia. E você tem vários idiomas e vários dialetos. A Bíblia do Rei Jaime unifica o idioma inglês, né? De 1641 a 1649, a Revolução Puritana, os protestantes são perseguidos, o parlamento é fechado, os impostos aumentados, e é quando surge a aventura do Mayflower, os imigrantes que vão colonizar então a colônia que seria os Estados Unidos. A República de Oliver Cromwell foi mais uma ditadura, prosseguindo. Se cerró tu micrófono, hermano E na Winnet. minha tela sumiu, sem motivo algum, sumiu a projeção.
que fala You are screen sharing, mas eu não estou vendo a projeção. Ela está aparecendo aí a projeção? Compartilhamento? Aqui se aparece. No, É, no aparece. Ainda la cronología de la historia inglesa, ainda. está aparecendo aí, mas não está aparecendo aqui para mim. Sí, aparece Ela aquí desapareceu da minha tela. de 1641 a Eu vou, 1649. vou parar a projeção e começar de novo para ver se aparece para mim, porque eu não estou lendo nada. Não está aparecendo para mim a projeção. Assim, voltou. Perfecto, hermano. ¿Volvió? Voltou. Ya, ya Em volvió. 1660, a monarquia é restabelecida e existe um decreto no parlamento que obriga que todos os cargos públicos sejam exclusivos, então, dos fiéis anglicanos. Em 1665, a grande peste é trazida pelos navios que levavam os tecidos e traziam os ratos, matou cerca de 100 mil pessoas, que era mais ou menos um quinto da população de Londres. Para quem conhece Londres, são duas cidades separadas. Eu tenho a City Londrina, que é cercada por um muro, que é uma herança, então, dos romanos, e tem a Grande Londres. A City tem administração própria e alguns rituais esquisitos que a gente vai ver mais tarde. Tem um prefeito próprio que se usa roupas parecidas com a da maçonaria, e é cercada por um muro. A cidade tem um leve declive em direção ao rio Tâmisa, não é? Na época, não existiam banheiros em Londres, né? As necessidades eram feitas em penicos e colocadas na porta das casas para que os coletores noturnos de excrementos os levassem e colocassem no local adequado. Mas numa população de 500 mil habitantes, a maior parte deles miseráveis que vinham então do interior para tentar arrumar algum emprego na capital, eles jogavam pela janela e aquilo ia escorrendo até o muro e formou-se uma extensão de alguns quilômetros de muro de excremento mesmo, de merda. Quando os ratos chegaram, então, nos navios que vinham do resto da Europa, da Holanda, da Itália, eles acharam que encontraram um paraíso para a sua reprodução. A cidade ficou cheia de ratos e a pulga do rato é que trouxe, então, a peste bubônica. Bubônica porque ela cria manchas negras, né? Manchas inchadas bem grandes em todo o corpo, né? E vai envenenando o sangue. A peste matou cerca de 100 mil pessoas, não havia mais lugar para enterrar as pessoas, faziam-se grandes buracos, jogavam os cadáveres dentro, cobria de alcatrão e punha fogo. E aquele cheiro de carne assada por mais de um ano permaneceu sobre a cidade. No ano seguinte, a gente vai falar com detalhes do incêndio de Londres, a tragédia que queimou grande parte da cidade e também exterminou os ratos, acabou com a peste. E foi a causa da nova era de transformação e inovação da Inglaterra. De 1667 a 1717, né, o arquiteto Christopher Wren, que viria a ser nosso irmão, lidera a reconstrução da cidade. São construídos novos edifícios, praças e ruas mais largas. Uma cidade mais moderna é a cidade que temos até hoje, né? A City Londrina e grande parte do entorno da City, ainda é obra de Cristo Redentor, inclusive a fantástica Catedral de São Paulo. Em 1685, com Henri Carlos II, que foi o gestor desta reconstrução. As condições brutais de sua morte mudam a percepção da Inglaterra sobre o poder do rei. Ele, na verdade, apodreceu em vida. Não é? Ele era um homem bastante devasso, cheio de vícios, e ele foi apodrecendo em vida e se tornou público. Poucos meses antes da morte, ele fedia em vida. Assume seu irmão Jaime II, que veio da Escócia e era católico. Encontra um tesouro absolutamente exaurido e busca aumentar os impostos apenas para os protestantes. Isto é, na verdade, o gatilho que faz com que ele seja deposto e exilado para a França. A igreja anglicana, já bem poderosa, a aristocracia chamada de gentry, a elite econômica, a Royal Society, que já era praticamente formada por maçons,
Convide, então, a filha do rei, a rainha Ana, casada com o príncipe Guilherme, holandês, que era protestante, a tomar posse do reino da Inglaterra, mas eles tinham que aceitar uma determinada condição, a Bill of Rights. Guilherme de Orange, protestante, casado com Maria, sua prima, e filho do rei de Porto, invade a ilha no final de 1680. Na verdade, essa invasão foi orquestrada, não é? O rei Jaime não enfrentou, fugiu para a França com a sua corte. Os parlamentos na Inglaterra e de Escócia declaram Guilherme e Maria como reis. Ele assina a Declaração de Direitos, que limita o seu poder, estabelece a autonomia do judiciário e assegura a liberdade de imprensa e de religião. É o fim das monarquias absolutistas e o início da monarquia constitucional, como é até hoje na Inglaterra. Nesta época, já estava em vigor a primeira Revolução Industrial, o uso extensivo da máquina a vapor, inventada por Newcomen. Os métodos de produção manual são gradativamente substituídos por processos mecânicos. Na indústria têxtil, na mecânica, transportes, máquinas, ferramentas, produtos químicos e metalúrgicos. A Inglaterra está caminhando para se tornar a maior e mais poderosa potência econômica do planeta, colonizando cerca de 25% da massa da Terra, com mais de 400 milhões de súditos. Para entender exatamente o que representava isso, a Inglaterra era a Austrália, a Oceania, parte da Índia, parte da África, os Estados Unidos, o Canadá, a Guiana Inglesa, enfim. O Império do Sol jamais se punha. E é, na verdade, a maior, mais poderosa força naval da face da Terra. Em 1700 também surgem os clubes de cavalheiros, né? Foram criados em Londres. Essa imagem é a fotografia de um desses clubes de cavaleiros, o Jackson's Secret Gentlemen's Club, que reuniu exclusivamente homens, partilhavam os mesmos interesses, se reuniam para relaxar, conviver com os amigos, fazer refeições, praticar jogos de salão e até passar a noite. Muitas guildas foram se transformando em livery companies. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, livery companies. E mantinham acesos seus interesses nessas reuniões, usualmente realizadas em tabernas, que tinham suas salas de refeições no térreo e outros aposentos para jogos ou reuniões nos andares superiores, como a gente está vendo aí nessa fotografia. Até os dias de hoje, são muito comuns na Inglaterra e todos os países da Commonwealth. Para quem é fã dos filmes de James Bond, frequentemente o James Bond está frequentando um clube destes. Os ingleses estavam fartos de conflitos e os Gentlemen's Club proporcionavam um exercício de tolerância. Em 1707, a rainha Ana, que sucedeu sua irmã Maria e seu cunhado William, assina o ato de união, que une os reinos da Inglaterra e da Escócia e cria a Grã-Bretanha. Na verdade, a Escócia achou isso muito ruim, mas a Escócia havia se metido numa aventura de colonizar aqui, onde é a região do Panamá hoje, e mandou para lá 2 navios de cerca de 2.500 homens, uma fortuna em materiais, e só ficaram vivos 200 desses 2.500 homens, até os perdeu, e a Escócia arrumou uma dívida enorme. A Inglaterra se propôs a pagar a dívida desde que se unisse à Escócia. Esse ato provou descontentamento geral e revoltas, em especial na Escócia. Em 1708, morre a Rainha Ana e assume Jorge I. A situação piorou a tal ponto com a Revolução Jacobita. A palavra Jacobita vem porque Jaime, em hebraico, é Jacob, que era a tentativa de fazer com que o Stuart voltasse ao trono. Então, ele estava exilado na França, mas houve 2 tentativas de retorno ao trono da Inglaterra, as 2 tentativas fracassadas. E em 1715 entra em vigor a lei do motim, a Riot Act, que condena com a possibilidade de pena de morte qualquer reunião com mais de 12 pessoas que durasse por mais de 1 hora. Você começa a entender nesse momento que, na época, a formação da maçonaria não tinha absolutamente nada de filosofia ainda.
eram reuniões políticas. E por que é que então eles estavam disfarçados de pedreiros? Porque a polícia podia bater a qualquer momento lá e prendê-los todos e eventualmente até condenar à morte. Quando se reuniu, então, eles diziam que estavam estudando plantas da reconstrução de Londres. Eram todos pedreiros, dois duques, um secretário do Tesouro, enfim, dois cientistas e nós, né? Já existiam inúmeras lotes. Lote em inglês é alojamento, né? Se colocar no Google, alojamento é aquele depósito de material de construção que fica no fundo de qualquer obra, onde são guardados os materiais de construção, as ferramentas, e onde, eventualmente, quando não tinha lá pensão no hotel, os pedreiros até dormiam. Mas os vibrantes temas políticos eram discutidos, com a tentativa, então, dos turcos de voltar, então, a tomar posse do trono da Inglaterra. Por mais de 70 anos, os jacobitas, né, e os turcos exilados lutaram para reaver o trono, promovendo conspirações, revoltas e ameaças de invasão estrangeira. Em 1714, a turbulência política chegou ao auge e ambos os lados preparavam-se para um conflito armado. E muitos se espalharam pela Inglaterra em 1415. Os escoceses desejavam revogar o ato de união. Existe, portanto, a possibilidade de que os intelectuais e aristocratas se reuniam para discutir os temas políticos, tenham se utilizado da estrutura que já existia das companhias livres dos maçons, para poder se reunir ocultando as suas verdadeiras intenções. Como afirmei antes, é uma hipótese, porém, ela não pode ser descartada. Londres em meados do século XVIII. A cidade de Londres, nesta época, era a maior cidade do mundo, centro da Revolução Industrial e do Império Britânico, que se estendia por todos os continentes, como já disse. Um pujante centro comercial e financeiro incluía o comércio de escravos, indústrias de tecelagem mecânicas, a navegação, estradas de ferro, exploração de minérios, agricultura, especialmente o chá. Na verdade, o chá, a guerra do chá, a revolução do chá causou a independência dos Estados Unidos. Tinha cerca de 500.000 de habitantes. E meio século depois, tinha perto de 1,5 milhão. Esse resultado foi em grande parte devido à migração interna, devido à política de cercamentos que foi desenvolvida por Henrique VIII. Né? Na época de Henrique VIII, se plantava qualquer coisa em qualquer lugar. A partir de Henrique VIII, se passou a cercar áreas específicas que tinham mais aptidão para determinado tipo de plantio, e a produtividade aumentou fantasticamente. E uma das decisões dele foi exatamente criar pastos para ovelhas, porque a lã era matéria-prima, uma das maiores indústrias da Inglaterra, que é a indústria de tecelagem, exportava tecidos para o mundo todo. A cidade, construída à mão, basicamente de madeira de carvalho, revestida de alcatrão, ruas estreitas e sujas, como a gente vê na fotografia, sem sistema de abastecimento de água, sem coleta de esgotos, dependente da coleta noturna de excrementos e água bombeada manualmente. Nos anos seguintes, desenvolveu complexos sistemas para alimentar, limpar a cidade e atender um número cada vez maior de habitantes. O grande incêndio era um desastre anunciado. Ruas muito estreitas e casas coladas umas sobre as outras. O verão havia sido muito seco. As paredes de madeira de carvalho, revestidas de alcatrão, os depósitos de lenha e carvão, o feno acumulado para alimentar os animais, tudo representava uma bomba relógio prestes a explodir. Na época, as casinhas tinham 2 andares. O andar de baixo era reservado para os animais, depósito de lenha e de feno para alimentar os animais. E na hora de cima, a família toda morava junta. Não havia banheiro,
As casas mais luxuosas tinham lá uma casinha externa, era o banheiro. A maior parte das casas tinha lá seus pinicos, né, para fazer necessidades, que eram colocados na porta para recolhimento noturno pelos coletores de excrementos. Os métodos de combate a incêndios eram brigadas de vizinhos, tramados de baldes e mangueiras anuais. O fogo começou no dia 12 de setembro de 1666, né? Segundo o calendário gregoriano, no calendário juliano, dia 2 de setembro, conforme estudo de Maurice McCann, que foi presidente da Astrological Lodge of London. Thomas Fariner, padeiro do rei Carlos II, esqueceu de apagar corretamente o forno de sua padaria, situada na Pudding Lane, perto da Ponte de Londres. Essa rua ainda existe em Londres, é uma atração turística, a gente vai ver no finalzinho da palestra. Nas primeiras horas do dia 12 de setembro de 1666, ele foi acordado pela fumaça que vinha por baixo da porta de seu quarto. Embaixo, na padaria, fogo havia começado e sua casa estava pegando fogo. O padeiro e sua filha conseguiram escapar por uma janela do andar de cima, mas sua empregada, com medo de cair, recusou-se a segui-los. Se tornou a primeira vítima do grande incêndio de Londres. O fogo se espalhou pelas ruas adjacentes, alimentado por um forte vento vindo do leste. O alcatrão que revestia as paredes de madeira, os materiais combustíveis depositados nas lojas. Em poucas horas, a cidade se transformado em um inferno. Um milagre salvou a cidade. A cidade queimou por 3 dias. Destruiu 13.200 edifícios, 87 igrejas, a Ponte de Londres e mais de 100 prédios públicos, além da Catedral de São Paulo. Parou a poucos metros da Torre de Londres, paiol de pólvora do exército britânico. Na verdade, se tivesse atingido o paiol, a gente vai ver no próximo slide, ele parou muito perto do paiol de pólvora. Esse paiol armazenava milhares de barris de pólvora e as armas, milhares. E se tivesse atingido, não estaríamos falando de Londres, Londres teria desaparecido no ar. É como se fosse uma bomba atômica explodindo, né? As autoridades computaram mais de 100 mil desabrigados e apenas 6 mortos. Mas pesquisas mais recentes acreditam ter havido milhares de vítimas, porque na época as pessoas eram registradas em livros de igrejas, que foram destruídas, e as classes mais baixas não tinham registros. A principal técnica para combate a incêndios na época era a demolição das casas para a criação de aceiros que impedissem o andamento do fogo. Mas o prefeito demorou para autorizar as demolições. E quando isso foi feito, o fogo, impelido pelo vento, já havia se espalhado por muitos quarteirões. A temperatura pode ter chegado a 1.250 graus centígrados, conforme atesta uma peça de cerâmica recuperada na Pudding Lane e que está exposta hoje no Museu de Londres. A gente está vendo aqui no slide, né, essa parte cor-de-rosa é a parte que foi queimada. E aqui essa estrelinha é a Torre de Londres. O fogo parou a poucos metros da Torre de Londres. Se tivesse atingido a Torre de Londres aqui, não haveria mais Londres. O incêndio causou um prejuízo estimado em 10 milhões de libras, valor incalculável nos dias de hoje. Eu tentei fazer a conversão da libra da época para a libra de hoje, mas tem tanto zero que eu desisti, não dá para calcular. O rei Carlos II, né, mandou reconstruir a cidade em tijolos e pedras, com ruas mais largas, e encarregou o arquiteto Christopher Wren de dirigir a obra. Milhares de trabalhadores vieram de toda a Grã-Bretanha e da Europa para trabalhar na reconstrução. O grande muro romano, esse que está em preto, aqui no desenho, esse muro ainda existe. Esse muro separa a City, que hoje é a capital financeira do mundo, né? A sede das empresas mais importantes da Inglaterra e do mundo, o Banco de Londres, a área do governo. Então, esse muro não existe, foi feito pelos romanos. Esse foi refeito de origem a City, o distrito financeiro, que é uma cidade dentro da cidade. A Catedral de São Paulo, do século XII, foi completamente destruída.
e uma nova e extraordinária foi projetada por Christopher Wren. Em setembro de 1666, antes que se extinguissem as chamas, os londrinos já haviam encontrado aqueles que, na sua opinião, eram os culpados. Os católicos, porque há muito planejavam a queda da nação protestante. Os holandeses e franceses, devido aos constantes conflitos que travavam contra a Inglaterra. Uma turma de cidadãos arrastou um padre holandês para ser enforcado. Foi salvo num momento por intervenção do Duque de York, que era irmão do rei. Outro lado da cidade, um francês quase foi esquartejado pela multidão. Os seios de uma francesa foram cerrados por homens que acreditavam que os franceses haviam começado aquilo. Algumas semanas depois, um rapaz francês de 23 anos foi enforcado, tendo sido considerado o único culpado do início do incêndio, com testemunha apenas do padeiro e de seus 2 filhos. O local de enforcamento está até hoje registrado como uma estrela de metal na calçada. É uma atração turística de Londres também. O primeiro grupo vindo para a reconstrução é a Venerável Companhia dos Maçons, de número 30, na ordem de precedência das Ancient Library Companies da City de Londres, conforme estabelecido pelos vereadores da cidade em 1515. Hoje são mais de 110 Library Companies e o número continua a crescer. E o que está em destaque é: nossa empresa foi formada com o objetivo de regular o ofício da cantaria. Cantaria é escultura em pedra, aquela pedra macia, né? E para que os padrões fossem devidamente mantidos e recompensados. Os primeiros registros disponíveis de regulamentação pela Câmara de Vereadores são datados em 1356. Isto é a cópia da página da internet, né, da Ancient Library Company de Londres. A gente vai ver daqui a pouquinho mais alguns detalhes a respeito disso aqui. Né? Quem nós não somos? A Masons Company não deve ser confundida com a relativamente moderna fraternidade dos maçons livres, que somos nós. Né? Nós, para eles, somos os maçons livres. Documentos antigos se referem a construtores em pedra com maçons livres apenas porque a natureza do trabalho impunha que o maçom pudesse se movimentar livremente em torno da cidade onde os trabalhos estavam em andamento, desde morar e trabalhar no bairro, como teriam feito sapateiros, pedreiros e mesvavios. Na verdade, os maçons podiam viajar livremente porque havia obras por toda a Inglaterra. Eles podiam terminar uma obra aqui e ir para outra cidade sem necessidade de licença nenhuma. Havia uma série de regras para que um maçom pedreiro, quando eu falo maçom nesse caso, de pedreiros, pudesse ser aceito por outra guilda de trabalhadores. Mas eles podiam se movimentar. Os demais trabalhadores não podiam sair do bairro sem autorização. A hierarquia dos artesãos também era de tal ordem que o que estavam no topo do seu ofício eram hábeis em esculpir a pedra de cantaria. A pedra calcária de grão fino, o arenito, era utilizada para rendilhados ou molduras. Um maçom com esta característica estava livre de seu mestre. Tal terminologia levou a ideias de uma herança conjunta, mas as evidências de uma herança compartilhada são esparsas. Estudos modernos separam as duas. A Library Company ainda existe na Inglaterra, e aqui está o conselho diretor, a Worshipful Company of Masons, a venerável mestre Christina Hidgen, primeiro vigilante Martin Law, segundo vigilante Alistair King. Isso tudo na internet, vocês podem procurar na internet depois. Com essa palestra de 2 anos atrás, na verdade, pode ser que tenha mudado a diretoria. Mas, enfim, essa que era em 2023, em outubro de 2023. Essa companhia ainda existe, ela doa anualmente para a Prefeitura de Londres cerca de 4 milhões de libras para que aqueles magníficos prédios continuem sendo conservados da mesma maneira como foram construídos. É uma guilda bastante grande, tem uma sede bem luxuosa e tem um estilo de operação bem interessante. A cidade de Londres tem 110 companhias livery, e pode parecer que eles são a filial ou parte da maçonaria.
uma vez que ambas usam frases em comum, como a gente está vendo aqui. Haviam cerimônias antigas e usam títulos semelhantes para seus oficiais. Master, Paz-Master, o Ordem, que é o vigilante, o mestre de cerimônias, que é o beadle, o curador, guarda-do. Esses títulos também são usados por outras organizações que têm origem em universidades antigas, como Oxford e Cambridge. Tanto uma quanto a outra, tanto Oxford quanto Cambridge, têm cerca de 1000 e poucos anos. Elas são por volta do ano 1100. Reflete as estruturas sociais e funcionais comuns da época em que as primeiras guildas medievais se estabeleceram. Essas universidades utilizam até hoje as classificações de Entry the Apprentice, Fellow e Master. E quando você faz um doutorado, você coloca aquelas letrinhas NSC, Master of Science. Com o passar do tempo, muitas dessas companhias continuam sedes, se transformavam em clubes de cavalheiros e eram vinculados às mesmas atividades profissionais. Esta é uma das sedes, essa que vocês estão vendo aqui, da Companhia dos Vinhateiros. Aí, quando você fala que a arquitetura de lojas maçônicas tem origem do tempo de Salomão, absolutamente isso não é verdadeiro. Nada a ver. Ela tem origem nos tempos romanos, né? Isso é arquitetura romana, que era bastante comum na Inglaterra naquela época. Então, as companhias de livré são associações que se auto-intitulam por Venerável Companhia dos Profissionais de sua categoria. Na sua origem, eram as guildas, respondiam pela regulamentação de suas atividades, controlando os salários e condições de trabalho. Até a reforma, estavam intimamente associadas a atividades religiosas, principalmente no apoio a igrejas e capelas de santos padroeiros, a realização de cerimônias religiosas e dramatizações de mistérios, assim como nós fazemos da maçonaria nas nossas iniciações, elevações e exaltações. São dirigidas por um mestre, alguns vigilantes e um tribunal de assistentes, que elege o mestre e os vigilantes. O diretor operacional da companhia é conhecido como o caixa. Os membros são de duas categorias: homens livres que se associam voluntariamente para participar, então, das reuniões destes clubes profissionais, e os operativos, os homens de libré, são aqueles que trabalham na profissão. Durante a reconstrução de Londres, a maior obra do século, milhares de trabalhadores foram chamados para a obra lideradas por Christopher Wren. Era necessário fornecimento de inúmeros itens de material: pedra, madeira, ferro, ferramentas, alimentos, roupas, calçados, serviço médico, transporte, segurança e muito mais. Quem podia fornecê-los era a classe abastada inglesa, chamada de gentry, composta de empresários, nobreza e militares. Era conveniente que esses fornecedores frequentassem as mesmas tabernas que os trabalhadores se encontravam depois do trabalho, para tomar conhecimento em primeira mão das necessidades e pudessem cuidar dos pedidos. Eles ouviam, então, o trabalho de amanhã vai precisar tanta madeira, amanhã vai precisar de tanta comida, tanta batata, amanhã vai precisar, enfim. E eles já sabiam em primeira mão que eles forneceriam no dia seguinte. Assim se tornaram aceitos entre os maçons operativos. Talvez até pagassem as contas, mas é muitíssimo pouco provável que, embora frequentando os mesmos ambientes, se sentassem às mesmas mesas os nobres e os peões, os trabalhadores, como a gente vê aqui na fotografia. Para organizar o trabalho de milhares de pedreiros, Christopher Wren criou canteiros de obras cercados por cordas, onde uma entrada se postava no First Warden, o primeiro vigilante, e na saída de Second Warden, o segundo vigilante. Fiscalizavam a rotina e a jornada de trabalho dos obreiros. Talvez seja a origem da corda de 81 nós nas lojas. Outro grupo, a gente vendo na foto, fiscalizava se o assentamento das pedras estava justo e perfeito. Se não estivesse, a parede não subiria a fundo, poderia até cair. Então, essas expressões que utilizamos até hoje em lojas, justo e perfeito, têm origem na reconstrução de Londres. Nesta mesma época, no século XVIII,
surge a filosofia do Renascimento, não é? É a filosofia da razão. O principal filósofo desta época foi John Locke. Tem o retrato aí, o primeiro retrato em cima. Foi médico e filósofo, membro da Royal Society, com atuação na política contra a monarquia absolutista. É considerado o pai do liberalismo. Suas ideias principais são a tábula rasa, onde diz que todos os homens nascem iguais, governantes e governados, cada um age livremente, contanto que não prejudique seu semelhante. A segunda lei é o estado da natureza, o direito natural à vida, à liberdade e à propriedade deve ser garantido pelo governo. Ele retoma aqui uma ideia já de 300 anos atrás de Giovanni Pico de Mirandola, que foi o primeiro a falar que a propriedade era o elemento fundamental da liberdade. E a tolerância. Embora todos os homens nasçam iguais, sua cultura, competências, experiências e habilidades variam. Então, a convivência só é possível pela tolerância. Estes conceitos tiveram grande influência na formação da maçonaria especulativa e na implantação da monarquia parlamentarista depois da Revolução Gloriosa. Eu tenho David Hume também, o filósofo e ensaísta, um dos importantes pensadores do iluminismo escocês e da filosofia. Ele foi maçom, iniciado na St. Mary's Chapel Lodge, que foi a primeira loja maçônica da Escócia, uma das primeiras lojas maçônicas registradas no mundo. Hume opôs-se às filosofias que consideravam o espírito humano de um ponto de vista teológico-metafísico, que abriu caminho à aplicação do método experimental aos fenômenos mentais. Sua obra é importante na construção do pensamento contemporâneo e teve grande influência sobre Immanuel Kant, que deu origem, então, à expressão iluminismo, auto, a fenomenologia analítica. Ele foi um grande leitor. Ele lia tudo, desde filosofia antiga até ciência, em especial a física, e declara que deve a Isaac Newton por seu método de análise. Elias Ashmole, que é considerado um dos primeiros maçons aceitos, na verdade, um riquíssimo colecionador de antiguidades, e quando ele morreu, sua coleção foi doada à Universidade de Oxford, conhecido como Ashmolean Museum. Está na internet, é um dos museus mais importantes da Inglaterra. Ele foi alquimista, político, militar, um dos fundadores da Royal Society e amigo do rei Carlos II, fonte de altos cargos. Foi um dos primeiros maçons aceitos e ele declara ter sido iniciado no dia 16 de 10 de 1646. Devido à sua fortuna, elevado estado social, outros membros da nobreza foram atraídos para a maçonaria e foram se associando às lojas existentes. Mas, embora fosse renomado intelectual, seu principal interesse não era que se conversava nos alojamentos, mas a possibilidade de comprar ou roubar as colônias inglesas no Oriente, objetos e obras de arte que formaram a sua extraordinária coleção. Como os pedreiros podiam viajar quando quisessem, e muitos trabalhavam naqueles locais, com um pequeno estímulo financeiro, acho que ele pagava para que eles obtivessem aquelas peças de qualquer maneira, comprando, trazendo, escondendo ou roubando, não importa como ele queria para a coleção dele. A coleção dele é extraordinária, é uma coleção hoje, nem preço ela pode ser avaliada, está na universidade, a Oxford é a principal universidade do mundo. Então, ele foi maçom não porque tivesse alguma coisa a ver com a filosofia da maçonaria, mas porque o fato de que os maçons podiam viajar livremente lhe dava a possibilidade de obter aquilo que ele queria, né? Não havia mais trabalhadores em pedra, na formação da maçonaria especulativa. Durante a construção da cidade de Londres e em função da filosofia iluminista, os alojamentos das obras espalhados por toda a cidade eram discutidos os eventos políticos e sociais que formavam a Nova Inglaterra. As guerras civis, os prejuízos causados pela peste negra, pelo incêndio e pelos conflitos que se estima tenham matado pelo menos 15% da população de ambas as nações, Inglaterra e Escócia.
Fatigados de guerras, conflitos e problemas, a aristocracia e a classe empresarial decidiram criar um programa maior, uma lote principal, condensaria os anseios, utilizaria os ensinamentos advindos das tragédias como forma de reconstruir a sociedade. Em 27 de junho de 1717, quatro das centenas de lojas existentes em Londres se reuniram, então, no pátio da Catedral de São Paulo. Mas não eram mais pedreiros. Anthony Sayer, cavalheiro, primeiro grão-mestre; George Payne, funcionário do Tesouro; Jean Théophile de Zagoulier, clérigo e renomado cientista; o Duque John Montagu, grão-mestre em 1721; o devasso Duque Philip Wharton, grão-mestre em 1723; James Anderson, clérigo historiador, e muitos outros membros da elite britânica, intelectual, política e econômica. Não havia mais nenhum trabalhador em pedra nessa época na formação da Grande Loja de Londres e Westminster. E foram encontrados na Escócia cartas de maçons operativos, mas surgem também cartas de anotações manuscritas em folhas soltas que mostram que a maçonaria de 2 graus, né, de aprendiz registrado e companheiro de ofício já era praticada bem antes da criação da Grande Loja da Inglaterra, em 1917, né? Em 1932, a loja Ars Quatuor Coronatum publica a transcrição do documento encontrado em 1930 nos arquivos públicos de Edimburgo. O título é Algumas perguntas que os maçons costumam fazer para aqueles que professam ter a palavra de maçom antes que eles os reconheçam. A maior parte das pessoas na época era analfabeta. Os rituais eram memorizados, como é até hoje na Inglaterra, né? Na Inglaterra, especialmente o rito de emulação, é totalmente memorizado. Supõe-se que essas anotações foram feitas por maçons aceitos para seu próprio uso. Contém um catecismo maçônico com perguntas e respostas e oferece um genuíno ritual de admissão, de iniciação. O documento orienta a loja maçônica em imitação ao Templo de Salomão. Não havia ainda a lenda de Irã. A maçonaria, antes de ser iranita, era noaquita. E fornece 2 elementos simbólicos importantes que seriam incorporados ao grau de mestre maçom, que seria criado apenas em 1725. Os 5 pontos de companheirismo que nós se tornaram para a gente. Os 5 pontos da perfeição e a palavra de maçom, né? A própria palavra de mestre, usados para fazer da lenda um mito esotérico. Uma das mais importantes e a mais antiga sociedade científica do mundo, o Instituto de Hisboldt College, tem 365 anos de história contínua e foi a terra fértil onde brotou a maçonaria simbólica, plantada por uma das mais geniais mentes da história. De 1721 a 1741, 12 dos 22 grão-mestres da Grande Loja da Inglaterra foram membros do Royal Society. Ela foi fundada em 28 de 11 de 1660. Sua carta régia foi concedida por Carlos II. Tem 700 membros e só admite 69 por ano, todos destacados cientistas. A maçonaria nasce dentro desta sociedade. Em 1717, 4 lojas do inglês Lodge, do alemão Lodge, são alojamentos. Das muitas que já existiam, haviam nascido como locais de reunião, aqueles que ao longo de meio século haviam participado da reconstrução de Londres, decidiram se unir para fundar uma entidade central que organizasse as lojas. Das cinzas do incêndio de Londres e dos 50 anos de trabalho, negócios, ciência, filosofia, revoluções e conversas ao pé do ouvido, nasce a ideia de criar um mundo novo, que torne a humanidade mais feliz. 2 fatores fizeram a diferença. Primeiro, a filosofia iluminista, que naquele momento permeava a cultura inglesa. E segundo, os 2 clérigos, Desaguliers e Anderson, que criaram um cânon fortemente baseado nas escrituras. As vertentes protestantes, anglicana e presbiteriana, afastaram-se dos ritos católicos, eliminando, por exemplo, o culto aos santos, e aproximando-se das raízes primitivas do cristianismo, muitas delas judaicas. Os cavaleiros da Terceira Cruzada ingleses
também trouxeram símbolos e significados da cultura judaica da Palestina, incorporaram as suas lendas e ritos de cavalaria e, mais tarde, a maçonaria. Já existiu na Ilha Britânica muitas lojas especulativas, não é? Onde se conversava sobre política, algumas católicas, outras anglicanas, outras calvinistas. A maçonaria americana, visando reduzir o apoio de algumas lojas ao rei católico, que tentavam voltar, unindo a Royal Society para uma constituição sem filiação religiosa, para dar apoio ao seu candidato protestante. Era a introdução do teísmo na ordem. O pastor Desaguliers, que é o nosso fundador formal principal, designou o pastor Anderson para isso. Devido ao espírito iluminista da época, este introduziu um conceito revolucionário de religião natural, que tornava laica a instituição, rompendo com a tradicional vinculação religiosa, permitindo a filiação de homens de todas as raças e credos, que não eram necessariamente pedreiros. Anderson disse em 1723, na apresentação da sua Constituição: a maçonaria, conhecendo a harmonia, a fama e o nome, muitos nobres e cavalheiros de alta linhagem pediram para ser admitidos da fraternidade, assim como outros homens esclarecidos, comerciantes, membros do clero e trabalhadores. Encontraram na loja local de relaxamento agradável, longe do estudo, dos negócios e da política. Resumo, né? É o primeiro passo para a democracia. Preocupados com a possibilidade de cerceamento das liberdades econômicas e políticas, e com o retorno ao poder da Igreja de Roma, de triste memória, a nobreza e as classes produtivas, e também alguns bispos americanos, se unem para depor o rei Jaime II. Isso dará origem à Revolução Gloriosa, que tem esse nome, o que foi feita sem sangue derramado. Com isso, pôs-se fim à monarquia por direito divino, substituindo a monarquia parlamentar, como é até hoje na Inglaterra. A filha do rei Jaime, Maria Stuart, é coroada rainha com seu marido, o príncipe holandês Guilherme de Orange-Nassau, que é sobrinho e genro do rei exilado na França. Ao assumir o trono da Inglaterra, deve assinar uma declaração de direitos, do Bill of Rights, e retira grande parte do poder real, que ele fez parlamento. É o primeiro passo rumo à moderna democracia. Era chegado o momento em que os construtores e os gênios, atendendo a nova filosofia iluminista, entenderam que era o momento de uma construção mais importante, muito mais importante, a de um novo mundo, governado pela razão, pela livre iniciativa, pela liberdade de escolha de seu destino, pelos limites impostos aos governantes. Estava inventada a moderna democracia. Embora isso apareça nos rituais, isso é muito triste, até lamentável, nós, maçons, inventamos a democracia moderna. Não a democracia grega, onde somente a elite votava pelo resto do povo e vivia regime de semi-escravidão. A democracia na qual qualquer cidadão, não importa a sua origem, a sua raça, a sua cor ou sua religião, tem o mesmo direito de escolher o seu governante. Nós, maçons, inventamos a moderna democracia. No local do incêndio, na Pudding Lane, será uma coluna dórica, um monumento à maior tragédia da cidade. A torre de 311 degraus em espiral e 61 metros e meio de altura, que é a distância exata da padaria onde o fogo começou para a casa do padeiro, já foi considerada a mais alta coluna de pedra do mundo. Tem um mirante no topo, onde dá para ver toda a cidade. Para quem tiver coragem de subir os 311 degraus, não é em espiral, não tem janela. Desenhada pelo Christopher Wren, é recheada de símbolos maçônicos. E isso eu queria, a apresentação que eu queria fazer para os irmãos e me coloco à disposição para poder responder as perguntas. Né? Encerrando com Isaac Newton, que diz que se já vi mais longe que os outros, foi por ficar de pé sobre os ombros de gigantes. Graças, irmãos, muito obrigado. Né? He visto más lejos, ha sido porque he estado subido a ombros de gigantes. Graças por sua atenção. Aqui tem a bibliografia que foi utilizada para fazer este texto
e alguns dos meus livros. Este livro, inclusive, a Maçonaria, é o livro que deu origem a esta palestra e está à disposição dos irmãos que queiram adquirir. Muito obrigado, irmãos. É um gratíssimo prazer poder apresentar isso para vocês e me coloco à disposição para responder alguma pergunta. Muchas gracias, respetable hermano. Voy a activar los micrófonos para darle una batería de júbilo a nuestro respetable hermano Michel. Obrigado, irmão Winetsky. Felicitaciones, hermano Wineski. Muito obrigado, parabéns. Muchas gracias. Muito bene. Fantástico, fantástico. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Excelente conferencia, Fantástico, bastante fantástico. historia. Foi fácil de Gracias por el entender a salario, gracias tradução? por el salario. A tradução foi fácil de entender? Sí, Sí, estuvo sí. bien la traducción. Claro. Bueno, vamos a cerrar los micrófonos, por favor. A todos mis queridos hermanos, por favor, si el que quiere intervenir, hacerle pregunta o hacer algunos comentarios sobre el ponente, Michel Wineski, tienen el derecho a levantar la mano. Bueno, como aquí vamos a punta dedos. Ok, ahí está Luis Manuel. Luis Manuel Peñalver, querido hermano, tiene la palabra. Gracias, mi querido hermano Douglas Cárdenas. Buenas noches a todos, querido hermano. Dentro de la relación esa con ese incendio que fue en 1666, realmente se, se comprobó cuál fue su origen, porque yo leí que se hablaba sobre que dejaron unas velas prendidas en una panadería, o si de alguna manera ese incendio fue provocado como desinfectar los muertos que originó la peste desde esa época. Esa es la pregunta que yo tengo. Muchas gracias y por conferencia, mi querido hermano Michel. Tienen que activar tu micrófono. Na época, irmão, os incêndios em Londres eram muito comuns. Acontecia toda hora em todo. Londres é uma cidade muito grande, né? A gente fala de 500 mil habitantes espalhados por uma superfície enorme, com casas de madeira, cobertas de alcatrão, né? Todas coladas. Então sempre pegava fogo na cidade, sempre. Mas havia lá um sistema, os vizinhos tinham lá seus baldes e suas bombas d'água para apagar os incêndios. Neste dia especialmente, o que foi muito ruim foi porque havia um clima muito seco e ventava demais. O vento veio do leste do rio Thames e espalhou o fogo. O prefeito de Londres, consultado a respeito, né, do incêndio que estava começando, disse que se uma mulher mijasse em cima do fogo, apagaria, né? Ele fez um xiste e não foi muito feliz, porque não aconteceu de nenhuma mulher lá fazer xixi no incêndio, e o incêndio se espalhou com enorme velocidade. Ele durou, na verdade, 4 dias, o incêndio principal, mas durante semanas ainda havia pequenos focos levados pelo vento aqui e ali. Então, a pesquisa diz que realmente foi um acidente de ter deixado o forno aceso, uma fagulha escapar e pegar fogo no alcatrão. O alcatrão é piche, né? Derivado de petróleo, queima muito fácil. Então, foi isso que é a conclusão das autoridades com relação a isso. O rapaz que foi executado lá, o coitado, que tem uma estrela no chão, ele meio retardado, ele não sabia responder às questões, ele nem falava inglês direito, era francês, mas precisavam achar um culpado para amenizar, então, aquele espírito de vingança da população de Londres. Enfim, morreram milhares de pessoas e milhares perderam seus patrimônios, suas casas e sua propriedade, perderam tudo. Então, achar um culpado e executá-lo, eles acalmaram os ânimos da população. Muchas gracias. ¿Quién tiene más preguntas o acotaciones, por favor? Ahora vamos a darle la palabra a nuestro secretario ejecutivo
Ejecutivo, este, nuestro respetable hermano Catalino Pichardo. Tiene la palabra. Muchas gracias, estimadísimo, carísimo hermano Douglas, moderador de esta noche. A la gloria del gran arquitecto del universo, saludo a nuestro presidente, bien quisto hermano Antonio Natalia Tejano Arau, que está en celebración festiva. A todos los hermanos, respetables hermanos consejeros en sus jurisdicciones especiales, muy especialmente a los mexicanos que tienen sus excusas porque están en celebración de la independencia. Hubo un hermano ahí que escribió, dije, como que por qué resaltaban la independencia de México en esta noche. Pero ese hermano, bueno, no parece mexicano ni es solidario, porque nosotros los pueblos debemos apoyarnos. Saludo a todos los iniciados e iniciadas. Carísimo, dilecto hermano Michael Wineski. Llegó la noche, ¿verdad? Y qué bien. Me siento regocijado de escucharle, de poder entenderle mucho mejor. Yo leo un poco el portugués, porque he estado en dos ocasiones en Brasil. En una duré casi 2 meses y en otra como un mes. Y uno se va, como decimos aquí en República Dominicana, plátano, es decir, va entendiendo. Casi no tenía que leer la parte en español. Y además que usted lo hace muy bien pausado. Le felicito. Muchos han escrito que es una conferencia muy importante para nosotros los masones, porque ahí es que nace entonces la masonería especulativa. Toma en cuenta esas experiencias de los masones. Y aquí los masones, desgraciadamente por una situación de un incendio colosal, tuvieron que demostrar que somos constructores en físico, en la vida física, pero también en la vida intelectual. Hoy día construimos nuevas instituciones como esta del CEMI, del Centro de Estudios Masónicos Internacionales, que se siente regocijado de poder tener tantos hermanos brasileiros y que yo sé que vamos a seguir sumando esa gran comunidad, ese pueblo hermano de Brasil que yo admiro tanto. A mí me llegan muchos videos de Brasil. ¿Cuánta bondad tiene ese pueblo? Desde niños tienen como unas aptitudes para el canto, para el amor. Porque hermano, este mundo tenemos que seguirlo construyendo los masones probos como los que estamos aquí en esta noche. Con sangre y fuego, una civilización del amor, del respeto, de la tolerancia, de la solidaridad, del apoyo. Hermanos míos, mi reflexión es esa. Tenemos que seguir construyendo, así como esos masones se dedicaron a reconstruir, a construir una nueva ciudad de mayor esplendor, de mayor protección, de mayor seguridad. A sudor y a Picasso, ¿verdad? A cinceles, mazos, serruchos, todas las armas o herramientas de los masones que hoy nosotros la tenemos de manera simbólica. Todas las herramientas tienen una simbología en la masonería. El mazo, el cincel, la escuadra, el compás, todo, la luz que irradiamos, que llevamos desde el venerable hasta el primer vigilante, segundo vigilante, todo tiene una simbología. El ara, el libro de la ley. Hermanos míos, veo ahí al hermano Lucas Cuoto, muy contento, sí, qué bien. Hermanos míos, mi reflexión es esa. No descuidemos al SEMI,
que el SEMI sí ha sabido construir, hermanos míos. Tenemos 5 años y meses. Hemos ya desarrollado 2 cumbres presenciales después de la pandemia. Ya estamos organizando la tercera cumbre. En este fin de semana me entregan la primera cotización en Punta Cana, pero vamos a buscar varias cotizaciones para que la mayoría puedan venir aquí. Y así es que estamos construyendo, hermano Wineski. Nosotros nos alegramos y esperamos que usted nos siga ayudando a fortalecer esta comunidad y otras comunidades, porque esta charla suya la van a ver muchos hermanos dominicanos, canadienses, norteamericanos, chinos, eh, chilenos, en todo el orbe. Y eso es lo que queremos, que nuestra cadena de unión se fortalezca y que el amor reine entre nosotros. Yo como secretario ejecutivo estoy súper agradecido, siempre me respondió a tiempo todo lo que le requerimos y nosotros esperamos que usted se haya sentido a gusto con esta comunidad que lo aprecia. Muchos han escrito en el chat de lo fructífera que ha sido esta noche con la presencia de usted y los hermanos brasileiros, y que también debo destacar y saludar al hermano Capriles, yo le mandé, hermano Capriles, la semblanza del hermano Wineski para que usted la leyera, pero parece que los compromisos no le impidieron verla, pero yo se la envié con tiempo. Buenas noches, sigamos construyendo y que ese ejemplo de los constructores, masones constructores, después de ese incendio, nosotros podamos entonces seguir reconstruyendo para llegar a la construcción de la ciudad santa, la nueva Jerusalén que nos acogerá. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Ótimo, gracias, respetable. Tiene la palabra, querido hermano Michel. eu que agradeço, doutor Catarina. Foi um prazer e uma honra poder falar para uma plateia tão seleta. É o que eu tenho feito há 23 anos, desde que eu me aposentei, passei a me dedicar a estudar maçonaria, escrever sobre maçonaria e levar para os mundo. Eu fiz centenas, talvez milhares de palestras no Brasil inteiro e fora do Brasil também, nos Estados Unidos, na Espanha, no Mar del Plata, na Argentina, enfim, em vários lugares. É uma satisfação, podem contar comigo sempre, né? Eu não sou o dono da verdade, absolutamente. É muito difícil imaginar qual seja a verdade a respeito da história da maçonaria. Sou apenas um estudioso que busca as melhores fontes, né, as possibilidades de construir uma sequência histórica que seja mais próxima possível da verdadeira. Mas eu fiquei muito feliz em poder falar a uma plateia tão seleta, tão inteligente, tão linda como essa. Sempre que precisar, estarei à disposição do doutor Catalino, do irmão Caputo e dos demais membros, então, da CNI. Muito obrigado. Lindas palavras ao doutor Catalino. Maravilhoso. Muchas gracias, querido Michel. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro respetable hermano José Ángel Retamale, consejero por Chile. Activando mi audio, hermano Douglas. Buenas noches. Querido hermano presidente Natayel, muy queridísimo hermano secretario ejecutivo del SEMI, Catalino Pichardo, directo y queridísimo hermano Douglas Duaruba. Bueno, queridos hermanos que me escuchan, público en general, un saludo cordial, un abrazo inmenso desde mi ciudad pequeña en Chile, Machalí, en el Valle Central, tierra de vinos. Quisiera darle las gracias al hermano Michael Vinetsky por su muy interesante conferencia. Al respecto, y junto con agradecer las luces, hermano Michael, usted planteó, si yo entendí bien, y digo si entendí bien porque para los de habla española nos es difícil entender el portugués hablado, más fácil el escrito.
y entiendo que si yo hablo lento, usted puede entender mi español bastante bien. Qué bueno. Yo entendí que usted planteó dos hipótesis de trabajo. Me parecieron las dos muy interesantes, pero a la segunda hipótesis le quiero solicitar una aclaración y voy a ello. Usted planteó al final de su charla que producto del Bill of Rights, o sea, la Declaración de Derechos, obligaba a firmar a Guillermo de Orange y su esposa María para asumir como rey reconocido, previa aceptación ficticia de la abdicación del padre de María. Usted dice en su ponencia que sienta las bases de la democracia moderna o da inicio, mejor dicho, a la democracia moderna. A mí eso me produce un ruido en la línea, porque yo tengo la impresión de que la verdadera democracia representativa moderna parte por influencia efectivamente de hermanos francmasones, pero no en Inglaterra, parte en Francia, con la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa, a diferencia de la Revolución Gloriosa, a mi modo de ver, no es una revolución intraclase, como es la revolución de nobles en Inglaterra. Al contrario, la Revolución Francesa es una revolución extraclase, donde hay una clase que no tiene ningún acceso a los actos de poder, ni a las fuentes, a los lugares, a las cuotas, a los núcleos de poder, y produce una revolución representativa bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad que nosotros los masones llevamos como consigna en toda la masonería mundial, mixta o no mixta, de todos los ritos, y es nuestra consigna fundamental, una de nuestras consignas fundamentales. Entonces, fraternalmente le quiero preguntar al hermano Michael, más allá de la fecha, 1682, 1770 y tanto, de la Revolución Francesa, ¿en qué basa usted su argumento de que la base de la democracia moderna se sustenta en esa revolución gloriosa y no en la Revolución Francesa? Muito obrigado pela pergunta, muitas graças. É interessante a sua pergunta e colocação. Na verdade, nunca funcionou a democracia, nem na Inglaterra, nem na França. A Revolução Francesa foi um regime de terror que acabou decapitando seus próprios criadores e virou Napoleão, que foi muito mais imperialista do que qualquer outro imperador francês. Então, a ideia da democracia, sim, até hoje, infelizmente, não temos democracia no mundo todo. A gente tem a expressão democracia até em países comunistas, República Democrática da Coreia do Norte. Então, mas a ideia de que cada cidadão representava a si próprio, essa nasce na Inglaterra, ela não nasce na França. A partir do momento em que o Bill of Rights foi assinado, em tese, em teoria, cada inglês, quer que ele tenha vindo lá de qualquer colônia inglesa, quer tenha vindo da China, quer tenha vindo de qualquer parte da Europa, ele tinha o mesmo direito à representação que qualquer outro cidadão nativo. Então, esse foi a conquista do Bill of Rights. Nós criamos o conceito moderno de democracia. A Revolução Francesa, ela criou uma série de catástrofes, criou Napoleão, e muito depois de Napoleão já ter morrido em Santa Helena, é que se começa a estabelecer uma nação com relativa liberdade. Então, a gente não tem até hoje democracia. Então, quando a gente fala em criou democracia moderna, a gente fala do conceito de democracia, né? Infelizmente, ainda está muito longe. Do mesmo jeito, quando a gente fala em melhorar, pegar homens bons e torná-los homens ainda melhores na maçonaria, isso vale para um pequeno número de pessoas. Para alguns irmãos, não vale para a maçonaria como um todo. A gente faz um esforço danado, mas muitos maçons ainda estão na ordem para colecionar medalhas, né, honrarias, né, esquecendo do que o terceiro grau ensina, né? Mas a sua pergunta mostra que o senhor é um estudioso de história muito inteligente, colocou muito bem, né? É claro que numa conferência, numa palestra, não dá para colocar, numa hora apenas, não dá para colocar o fruto do trabalho de alguns anos de estudo.
né? Mas o conceito da democracia moderna, sim, esse nasce com os nossos irmãos da Inglaterra. As democracias modernas, a única democracia representativa no mundo, efetivamente, hoje, completamente democrática, são os Estados Unidos, até antes do atual governo. Com o atual governo já mudou um pouquinho o conceito, haja visto as restrições que tanto o México quanto o Brasil estão sofrendo, então, do atual governo americano. Então, quando a gente fala em democracia, a palavra é mais fácil do que a realidade. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Michel. Muchas gracias, José Ángel. Vamos ahora, si ainda todos los micrófonos todavía están abiertos. ¿Quién quieren intervenir? Ok, vamos a darle la palabra a nuestro querido hermano Gustavo Cajica. Tiene la palabra. Buenas noches, mis hermanos. Muchas gracias por esta excelente conferencia. Muchas gracias al expositor, al hermano Winetsky, por recordarnos esta tesis, estas hipótesis sobre el origen democrático de la masonería, cómo tiene sus raíces en el pensamiento de la Ilustración inglesa, en los pensadores Locke, Hume, ¿no? Cómo yo comparto la tesis, ¿no? Con otros autores acerca de el origen de la democracia moderna en Inglaterra, la aparición del Estado parlamentario, la aparición del constitucionalismo moderno y cómo las logias estaban organizadas siguiendo este modelo, ¿no? Recordemos que el término constituciones que utiliza Anderson lo está empleando en el término moderno jurídico como un texto fundamental donde van a encontrarse las normas que van a regular a una institución. Tenemos elecciones, ¿no? Tenemos elecciones por los hermanos, tenemos la cooperación o las cápitas, que es una especie de contribución o de impuesto. También hay tribunales para resolver las diferencias entre los hermanos y algunos autores mencionan que la masonería está reflejando la futura sociedad liberal, moderna, democrática o burguesa. Entonces coincido plenamente con la tesis del hermano Winetsky acerca de la importancia o la relevancia de la masonería inglesa y su modelo para formar ciudadanos en una futura sociedad. Y lo felicito por recordarnos este importante papel que ha jugado la masonería desde sus orígenes para la construcción de sociedades democráticas. También una pequeña pregunta, querido hermano Winetsky. Actualmente todavía hay organizaciones de albañiles operativos en Inglaterra, los Masons, que debemos entonces, si los hay, distinguirlos perfectamente de los masones especulativos, de los Freemasons. Muchas gracias y lo felicito nuevamente. Es cuanto. Muitas graças pela colocação, muito importante a colocação, irmão Gustavo. A maçonaria replica aquilo que ela conhecia na época da fundação, quando só existiam monarquias na época, não existia democracia em lugar nenhum. Na época, quando a gente coloca um venerável mestre no trono de Salomão, essa expressão que se usa aqui no Brasil, eu não sei como é aqui, que está replicando um regime monárquico, né? A gente coloca um rei no trono. Os templos maçônicos, elas não reproduzem de forma alguma o Templo de Salomão. Não tem nem sentido, eles reproduzem o parlamento em inglês. No meu livro tem essas fotografias, né? Os romanos tinham as basílicas dos tribunais, que eram os grandes edifícios, onde se sentava ao fundo, né, no Oriente, os juízes, e sentava no Norte e no Sul
os querelantes e os querelados, os que tinham reivindicações e os que iam defender o seu ponto de vista. Isso era feito nesses grandes tribunais chamados basílicas. Com a queda do Império Romano, aí, em 400, o Império Romano da Itália, né? O do Oriente durou mais 1000 anos. Mas em 485, o Acre invade Roma, destrói Roma, o Império começa a ruir, e esses velhos prédios foram assumidos, então, pela Igreja Católica de Roma, que começava a ampliar o seu poder e manteve o nome de Basílica. Por isso que muitas das igrejas e instituições tinham basílicas, mas na origem eram os tribunais. Na Inglaterra, não mudou a religião, o parlamento assumiu a Basílica Romana e lá se instalou. E as lojas maçônicas reproduzem exatamente o desenho da Basílica Romana, exatamente. Então, quando a gente fala em piso de mosaico, por exemplo, que a gente tem ressignificado em nossas lojas, todas as igrejas da Inglaterra, sem exceção, podem ver isso no Google, tem um piso branco e preto de mosaico. Isso é a arquitetura romana. Nós adotamos e ressignificamos isso. Então, a gente tem um monte de contribuições, inúmeras contribuições, que são basicamente contribuições romanas. A própria religião católica apostólica romana. O idioma que nós falamos, tanto o português quanto o espanhol, que são idiomas de origem romana. Os códigos de direito, os códigos praticados praticamente no mundo todo, menos no perseguição, são códigos dos civis romanos. A nomenclatura dos exércitos, a organização dos exércitos é baseada em Roma, né? Todos os exércitos do mundo utilizam a estrutura que o Roma inventou para o exército. Então, nós também nos apropriamos de alguma coisa disso na maçonaria. Mas o mais importante é que nós criamos novos significados simbólicos para a construção simbólica, como diz o Catarino, de um mundo melhor. As mesmas ferramentas que faziam paredes, hoje constroem espíritos, né? O que nós fazemos. Então, de fato, ainda que eu tenha dito que para o irmão Angel, que a democracia na verdade, simbólica também, simbolicamente ela nasce na Inglaterra, né? Simbolicamente é lá que começa. Lá, pela primeira vez, teve um parlamento que é metade gentry, metade nobres e metade plebeus, e a Câmara Alta e a Câmara Baixa. Isso não havia em nenhum lugar do mundo antes disso. Ou seja, a possibilidade de que pessoas do povo pudessem representar a si próprias no parlamento, né? Havia, durante a Revolução Francesa, ainda antes do auge do terror, aquelas reuniões, né, entre girondinos lá no palácio para discutir o andamento da Revolução, mas aquilo acabou só em massacre, em decapitação. Mas na Inglaterra, não. Na Inglaterra a coisa funcionou e funciona direitinho até hoje. Câmara Alta, Câmara Baixa, e até hoje funciona tanto que num país que tem uma igreja própria, o prefeito de Londres é muçulmano. É muito interessante isso aí, ou seja, eles exercem a democracia plenamente, embora tenham um rei. Muchas gracias, querido hermano Michel. Michel, creo que voy a ser el último participante para hacerte unas preguntas, ¿no? Es algo bueno conocer un poco la tradición masónica brasilera, en la cual sabemos que posiblemente la influencia fue Portugal, pero la primera logia o la primera gran logia fue influenciado por la masonería anglosajona o por la masonería francesa. Na verdade, a origem da maçonaria no Brasil tem influência fundamentalmente dos brasileiros que foram estudar na Europa, especialmente em Coimbra, na Universidade de Coimbra, né? Mas também houve muitos brasileiros que estavam na Inglaterra nesta época, né? Então, você tem uma série de contribuições, tanto da maçonaria portuguesa quanto da maçonaria inglesa. Sim, são as principais contribuições. Mas a contribuição francesa se deu especialmente com relação ao rito escocês antigo e aceito. Embora não tenha sido o primeiro rito colocado no Brasil, né, existe uma discussão se teria sido o rito do Miramita ou o rito moderno, também chamado de francês, acabou se espalhando
O rito escocês antigo e aceito que não tem nada de escocês, é um rito que nasce no rito de Heredon de 25 graus, vai para Santo Domingos, vai para Charleston, e lá eles põem mais os 8 graus, de 25 para 33, e é vendido para o resto do mundo, né? Mas o rito escocês é um rito mais luxuoso, é um rito baseado, então, na casa real que está exilada na França, é um rito cheio de detalhes, né? Nos ritos ingleses, a partir do Emulation Lodge of Improvement, o rito eles não chamam isso de templo, eles chamam de lodge, que é alojamento. Eles não chamam na verdade, vocês chamam de craft, que é trabalho, né? É um rito bastante simples, sem luxo algum, com um único piso. Pode ser portátil, os paramentos podem ser guardados numa caixa, com todo o material da loja. Mas assim, o objetivo filosófico é o mesmo. Embora seja muito mais simples, aqui no Brasil tem 9 ritos, né? O mais praticado é o escocês. Mas embora os ritos de origem inglesa sejam muito mais simples, filosoficamente eles são os mesmos. E eu não tenho conhecimento dos ritos praticados no resto da América Latina, porque eu estudo mais os ritos brasileiros e a história da origem da maçonaria. Mas quero crer que seja mais ou menos a mesma coisa. É importante destacar que a maçonaria transformou os homens, ela não fez a transformação na sociedade, ela transforma os homens, que transformam as suas sociedades. Então, eu me lembro de Simão Bolívar, que fez a independência dos 5 países da América Central, ele que leva seu próprio nome, a Venezuela, o Peru, e o general San Martín, que fez a independência do Chile e da Argentina, e o Bonifácio e Ledo, que fizeram a independência do Brasil, e outros tantos aí no México também. Então, os maçons transformados pela ordem, transformaram a sociedade. E esta contribuição é inegável, né? Ainda que tenha havido maçons de um lado e de outro, a maior parte dos maçons bem transformados conseguiram construir um mundo de maiores liberdades, liberdade de expressão, liberdade de adquirir patrimônio, e liberdade de decidir sua própria vida, viver pela razão. Isso eu explico em muitas outras palestras com mais detalhes nos meus livros também, porque a contribuição da maçonaria, sem a maçonaria, não teríamos o mundo que temos hoje, com certeza absoluta. E a gente pode ver isso aqui, que acontece nos países árabes, que não tem maçonaria. E são ditaduras, muitas delas absolutamente sanguinárias, como aconteceu com a Síria, por exemplo, que acontece hoje com os terroristas financiados lá no Hamas e no Hezbollah. Então, onde houve maçonaria, você tem liberdade. Onde não houve maçonaria, você tem regimes ditatoriais arcaicos. Essa é a nossa contribuição, a mais importante. Nós criamos um mundo novo mesmo, mais feliz. Muchas gracias, querido Michel. Querido respetable Michel, ahora tiene la palabra de cierre de su exposición y unas palabras de agradecimiento. Muchas Só para agradecer a atenção, a gentileza e o carinho que fui recebido, irmão Capriles especialmente, né, que me conduziu a isso aqui, aos irmãos que estão aqui presentes, né? Eu não conhecia de ver, mas eu não tinha entrado jamais numa palestra do CIMI, entrei na primeira no sábado passado e certamente, doravante, vocês vão me encontrar de vez em quando aqui, né? Vai ser um prazer, uma honra aprender com vocês. E se eu puder ser útil em alguma coisa do meu trabalho, podem dispor comigo. Desejo a todos, agora, nesta segunda-feira, uma belíssima semana de trabalho e com as suas famílias. E acho que o próximo palestrante, que está aqui embaixo no retratinho, o irmão Denizar, é um gênio da maçonaria brasileira. É um dos homens mais cultos que eu conheço. Vocês vão estar muito bem acompanhados o irmão Denizar também transmitindo os seus conhecimentos. Muchas gracias, querido hermano Michel, y agradecer a todos también, a todos los hermanos de Brasil que están bienvenidos al SEMI. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro secretario ejecutivo para darle el reconocimiento a nuestro querido hermano Michel Wineski. Buenas noches de nuevo, agradecidos todos, regocijados. eh, Estamos rompiendo la barrera y abismo que separa la comunicación, pero que ahora con las nuevas plataformas como esta que está estrenando el SEMI esta noche, Wineski, querido hermano mío,
estamos abriéndonos a otros escenarios y ahí vemos al hermano Denizar que usted destacó, Eduardo Álvaro, que también pueden aportar en su momento una conferencia, que nos regalen una conferencia. El SEMI no se queda nada más en palabras, sino que también hace suyo el dejar una constancia. Por tanto, para nos, como representante del SEMI en este momento, el Centro de Estudios Masónicos Internacionales, SEMI, a 15 de septiembre de 2025, año de la era vulgar, reconocimiento al venerable hermano Michael Wineski o Michael Wineski por haber dictado la conferencia número 600, Londres en llamas y masonería. Democratizando el conocimiento, ponemos nuestra rúbrica, nuestro bienquisto respetable hermano Antonio Natayel Montejano Arauz, presidente, y quien os habla, que ha colocado también el sello, secretario ejecutivo, respetable hermano Catalino Antonio Pichardo Almanzar. Eso le haremos llegar a través del hermano Capriles, aunque tengamos los directamente, pero queremos hacerlo a través del hermano Capriles para que él se sienta bien, porque fue él quien propuso esta conferencia y que tuvimos dando seguimiento. Muchas gracias, caro hermano, que larga vida, con salud, prosperidad, junto a todos sus seres amados. Buenas noches. Muchas gracias a nuestro secretario ejecutivo, Catalino Pichardo, querido hermano. Bueno, queridos hermanos, hoy la noche fue fructífera, fue una conferencia bastante interesante y quiero hacer la despedida a partir de ahora hasta el día sábado que viene. Vamos a tener otra conferencia en el SEMI. Los invitamos a que participen en estas conferencias que el SEMI da. Y nos vamos a despedir ahora del live de Facebook y que pasen buenas noches. Y vamos. Ok. Voy a abrirle los micrófonos a toditos. Ahora estamos en la postconferencia. Sí, está grabando. Pido la palabra, queridos hermanos. Quería decir. Permítame un momentico, Capriles, por favor. Que estamos grabando y ahí sí tiene que ser nuestro venerable hermano Anatayel. Y no, usted es el anfitrión. el recording, pero ya no estamos transmitiendo live, pero se está grabando. Bueno, así será que nos verá hablando nosotros en la postconferencia nuestro querido hermano Nataliel. Tiene la palabra, Capriles. Como todavía se está grabando, no voy a hablar malas palabras, hermano. No la puedo cortar, no la puedo cortar la grabación. Lo que yo quería adelantarles que sobre el hermano Denis Hart, ya tengo su agenda de conferencias, o sea, en nuestro grupo consejeros del SEMI, voy a colocar las fechas donde él podrá hacer conferencias, los lunes o los sábados, que ya me ha pasado esto, ¿no? Y y muy alegre por ver al hermano Oduvaldo Álvaro presente aquí también. Va a poder ser un próximo conferencista aquí en el SEMI, yo creo, no sé si le va a gustar, yo lo iba a telefonear primero, ¿no? Y así tenemos muchos grandes conferencistas aquí en Brasil y por lo que he notado hoy, les va a caer muy bien, hermanos, porque hay mucha gente aquí que sabe hacer la cosa. Eso es lo que yo quería decir, hermanos. Muchas gracias. Han activado todos los micrófonos. Otra cosita, la traducción, yo la he visto al español, ¿no? Para ver cómo traduce. Me parece que las ideas todas son bien traducidas, pero hay una u otra palabra que sale bien diferente.
pero tenemos que perdonar porque la inteligencia artificial todavía va a ser más inteligente. De aquí en adelante, justamente le estamos dando esa oportunidad. Gracias, hermanos. Tienen los micrófonos abiertos toditos, los que quieran hablar en la conferencia. Aquí se puede hablar de agradecimiento, o echar chiste, o echar una bromita. Eso no hay ningún problema. Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto verlos a todos. Diana está de pelirroja, cuidado, está de vikinga. Sí, sí, Yo quiero tanto decirle, es lo que normalmente acostumbro. hermano Douglas, quiero decirle a mi hermano Retamales que voy a pelear por la chicha. Yo voy a pelear por la chicha. Soy de Villalegre, Chile. Por lo tanto, hermano Retamales le salió competencia de Machalí. No tienes. Ay, me quitaron el host. Ah, qué pena. Tiene la palabra. Tiene la palabra, Denizar. No se le escucha, no se le escucha porque. Você está sem microfone. Isso, agora liguei. Boa noite, meus irmãos. Meu querido irmão Douglas, né? Meu querido irmão Catalino, Capriles, irmão Michael, em nome dos quais eu saúdo a todos os demais irmãos presentes nessa live, nessa noite maravilhosa, né? Bom, nós estamos acostumados a ouvir o nosso irmão Michael Vinetes, né? E sabemos, conhecemos muito bem a sua cultura, o seu conhecimento, né?